Eu acho bastante válido buscar meios de eventualmente nos entorpecermos de um mundo onde é o André Surak que produz conteúdo. Sério. Algumas pessoas vão encher a cara, outras tomam chás, engolem pílulas, umas fumam, outras cheiram. Tá todo mundo buscando uma forma ali de fugir um pouco, ou até mesmo 100% dos seus pensamentos. Trazer as sensações de formas mais ou menos aguçadas, ou até mesmo apagar ali, foda-se. Desligar o coco, papo de dispositivo do MIB, e é isso. Há também as pessoas que precisam dessas drogas por recomendação médica ou imposição médica. Reguladores de humor, ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir. Diz que não existe remédio para morte, mas esses mesmos que são recomendados por médicos, se usados da forma errada, eles podem inclusive ser o motivo da sua. Tomar uma Ritalina pode fazer uma semana de trabalho ser resolvido em 2 dias. Um diazepam te permite uma noite de sonhos sem acordar nenhuma vez, uma cheiradinha corta totalmente o efeito do álcool e um docinho te faz ver aquele dinossauro na varanda. As drogas causam situações bem distintas dentro de um mesmo contexto. Elas modificam a realidade em um curto ou longo prazo, te dão força ou fraqueza, mudam ou alternam seus pensamentos a depender de como você as usa. E preste bastante atenção nisso e você vai descobrir que falar sobre drogas é falar sobre si, muito mais do que falar sobre drogas. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro que esse não é um vídeo moralista te avisando que usar drogas faz mal, não é um guia de como parar, tampouco de como fazer redução de danos. Não é isso. Eu quero que você reflita sobre o seu empréstimo. Aí você pode dizer, ué, bispo, a gente já tá mudando de assunto? Eu achei que a gente ia fumar uma jamba, mas aí você já tá falando de empréstimo, o que tá acontecendo? Não se preocupe, eu ainda vou botar o meu, só que hoje eu não vou botar o back. Hoje eu vou colocar o meu pensamento e a gente vai ter que avaliar o que significa o uso dessas substâncias na nossa vida. Um fisiculturista, para se manter no nível de outros atletas, ele precisa injetar hormônios em seu corpo. Quando ele faz isso, o metabolismo dele vai acelerar, ele vai construir a massa muito mais rápido dentro das microlesões do treino e vai sintetizar o alimento mais rápido e com mais eficiência e nutrientes para o seu corpo, fazendo com que ele fique do tamanho do segundo coração do SUS que o Faustão colocou, gigantesco e pulsante. Esse efeito é um empréstimo. Se ele suspende o uso da droga, o corpo não vai produzir aquela dose suprametabólica e ele vai diminuir de tamanho consequentemente. Ou seja, aquilo é dele enquanto ele está usando e cada vez usando mais. Eu sou um fumante ocasional da nossa verdinha, do cigarrinho de artista, da jamba. Alguns finais de semana eu tava em família e a gente acabou passando um final de semana bem tenso. Eu fumei bastante, eu bebi razoavelmente ali. Resumindo, eu achei que eu era uma das moças que contracena com o Kid Bengala e eu acabei botando coisa demais no meu corpo. O pós desse final de semana foi meio complicado, porque a vida continua de forma normal, mas você meio que não. Eu tava me sentindo bastante ansioso, as minhas emoções estavam bem tensas, tinha meio que uma tristeza profunda e sem fundamento ali dentro de mim. Chegou o dia de pagar as contas, faltou um dinheiro pra minha fatura e tipo assim, gente, eu sou pobre, todo mês falta. Essa sensação aí eu conheço mais do que o Bolsonaro conhece a mentira, só que por algum motivo eu desabei. Eu chorei e eu me acalmei. Sentei na frente do computador, fui abrir um game, até pra gravar um pouco com os conteúdos por aqui, e eu não conseguia. Eu só conseguia pensar que o que eu tava fazendo ali era fugir, que eu não tava conseguindo pagar minhas contas e não tinha cabimento eu abrir um jogo pra ir perder meu tempo ao invés de estar na internet procurando uma forma mirabolante de fazer dinheiro, ou seja lá qual fosse a ideia desastrosa que ia chegar pra mim ali naquele momento. O motivo é explicado de maneira muito simples. Exagerou, papocou. Aconteceu um crash no meu cérebro de dopamina. Eu tava praticamente não tava produzindo nenhum hormônio mais de prazer. Enquanto eu tava sob o efeito da substância, teve muito mais do que o necessário, então depois ficou faltando. Esse fenômeno é chamado de anedônia. Ele vem naturalmente com ansiedade, sintomas depressivos, fadiga intensa, irritabilidade e a vontade de pensar na época da faculdade. Tudo que já te deixou triste no mundo vai aparecer nesse momento. Enfim, é meio que uma ressaca. Esse sintoma pode durar dias, semanas ou até meses a depender de cada indivíduo. No uso contínuo, a química do cérebro pode ser alterada de forma permanente, inclusive, vai deixando você uma pessoa mais suscetível a esses sintomas de forma crônica. Você vai necessitar... Olha só a ironia, você vai necessitar de quê? De drogas no futuro para corrigir o que você fez. O que estava acontecendo comigo naquele momento era essa ressaca, né? O meu corpo estava cansado, estava produzindo menos hormônios e... eu tava atolado na merda e só conseguia atrapalhar cada vez mais a mim mesmo. Tinha pensamentos destrutivos, desgostosos. As dores eram todas provenientes desse empréstimo que eu fiz do meu corpo àquele momento com aquelas substâncias. Essa situação é muito normal para a maioria das pessoas no mundo inteiro. A gente quer um momento de muita satisfação, a gente quer viver um momento de forma mais intensa possível, até porque às vezes você não viu as pessoas que vão estar com você ali há muito tempo. E você vai simplesmente se jogar lá de qualquer forma, com muita intensidade. Só que você não vai pensar muito no amanhã, porque, enfim, tá tudo muito gostoso.
Aqui eu já vou dizendo que não ter conseguido pagar a fatura não é uma consequência do final de semana enchendo a lata, nem do fato de eu comprar esse tipo de coisa. Do contrário, inclusive, eu não compro nenhuma droga para consumo faz 5 anos. A minha decisão veio do fato de eu realmente me chegar como alguém pobre. Não tem muito segredo sobre isso. Eu passo muito longe de passar qualquer necessidade. Eu sou uma pessoa endividada como 80% da população brasileira, mais os personagens principais da novela da Globo, e é isso aí. Eu fumo ocasionalmente. Quando eu tô na casa de um amigo, eles vêm na minha, e você acha certo ou não, essa foi a minha forma de enxergar algo que eu precisava fazer. Eu tenho luxos, eu gosto de pecinha de PC, eu gosto de anime, eu gosto de comer comida boa. Só que se eu encaixasse a fazer o uso contínuo de droga e compra de droga nesse meio termo, eu ia acabar não batendo ali muito bem com a minha renda. Então, eu ia sentir que tava atrapalhando todo o resto, e assim, às vezes a gente não percebe, só que sustentar um vício é algo muito, mas muito caro de forma permanente. Quando eu fumava cigarros regularmente, uma carteira custava R$10. Eu fumava uns 3 por semana, então vamos dizer que com um mês de 4 semanas eram R$120. Quando eu fumava maconha regularmente, eu gastava R$200 em média por mês. E se eu bebesse, todo final de semana eu ia gastar o quê? Uns 70 a 100 se eu bebesse bastante mesmo? E eu bebia bastante, eu era um moleque na faculdade. Então, fazendo isso regularmente por baixo, eu dava uns 300 por mês de álcool, vamos dizer R$600 em vício no total do mês. É um valor muito maior do que o aluguel que eu pagava na época. Desculpa se você morava em Florianópolis, eu não, esse era o meu aluguel e basicamente era 40% do meu salário. Daí eu precisei tomar uma medida drástica quanto a isso, eu impus essa regra de não comprar, se alguém me chama eu participo e se não é totalmente justo que eu fique de fora, porque enfim, ninguém é obrigado a me dar nada. E isso foi uma decisão muito importante para que eu pudesse ser irresponsável com outras coisas e me tornar endividado de outra forma, só que isso aqui vai ser totalmente outro vídeo, a gente vai falar sobre dinheiro ainda, eu tenho muito medo inclusive desse assunto. A questão é que eu consegui fazer isso. E foi importante identificar esse padrão. Você se identifica como uma pessoa capaz de fazer esse tipo de coisa? Essa questão fica apenas como reflexão, pode ser que financeiramente você seja extremamente saudável, mas o nosso sistema capitalista também já invadiu essa área das drogas. Hoje as drogas têm nomes, aspectos, tipos, efeitos diferentes e, claro, preços diferentes. Fumar um do bom pode custar bem mais, ou você pode simplesmente ser enganado fumando um do péssimo pagando como se fosse um do bom. Afinal de contas, não tem uma curadoria para isso. Você só sabe que um baseado fez um efeito bom quando você deixou de sentir os efeitos da normalidade. Então, onde está o seu critério? Especialmente aos mais jovens eu dedico essa parte. Porque às vezes a gente acredita que está numa situação de rebeldia quando usa esse tipo de coisa. E cabe uma reflexão quanto ao refúgio do vício não como ferramenta de fuga do sistema, mas especialmente de suporte para continuar aguentando a opressão dele. Se prestarmos atenção, a roda gira sempre para sermos mais explorados. Ganha um pouco mais, gasta com drogas melhores e chapamos para relaxar até o próximo turno. A gente precisa relaxar para encontrar paz, não para suportar uma vida de merda no dia seguinte e estender para o nosso restante dos dias. Isso seria contraproducente para si próprio. Seria buscar uma forma desesperada de aguentar uma vida para produzir a quem nos explora. Sartre diz que no mundo nós estamos condenados a ser livres. E essa é uma escolha que nos difere dos objetos, que já nascem com sua função definida. Nós nos definimos a partir das nossas ações a cada dia, e quando nos entregamos ao uso da droga, do álcool ou de outro vício, entendo que estamos nos distanciando das responsabilidades das nossas ações para deixar tudo um pouco mais fácil, as coisas mais leves e as substâncias tomando conta por um período, modificando o que nos incomoda, que no caso é ficar de cara. Isso pode ser frequente ou não, isso pode se misturar com a nossa vida cotidiana ou não. Há pessoas que não conseguem escrever sem fumar, mas também há pessoas que não estudam sem Ritalina, ou que não conseguem manter uma conversa sem ela. Uma, os médicos indicaram, outras tiveram sorte de conseguir sem prescrição, e ambas são livres e têm o direito de uso e de seu corpo. Mas ambas estão condenadas à sua liberdade de, ao fazer isso, lidar com as consequências de como resolveram fazer. Quando temos uma ressaca gigante de cachaça, aquela de procurar o cu com a mão mesmo. No outro dia, sempre nos arrependemos, a gente sente dor, vomita, e a gente tá compelido àquela velha máxima do nunca mais eu bebo. Esse estresse absurdo, além do aspecto e impacto físico, vem também do mental. É muito triste sentir aquela sensação de quase morte e não poder fazer nada sobre. Esse é o ponto da parte que nós não controlamos. Epiteto, estoico e o único dos importantes que não era rico, em seu manual trata da dicotomia do controle. Ele divide o que nós controlamos e o que não, para que possamos buscar a paz dentro de nós mesmos na percepção do que nós devemos nos preocupar e do que não podemos nos preocupar porque não controlamos. Se você pensar bem, a ressaca aconteceu porque quando estávamos bebendo e fumando, não mensuramos as consequências do dia seguinte em favor de uma diversão irrestrita. Nós agimos como se não controlássemos a parte que estava totalmente sobre a nossa escolha. O MC pergunta, Bispo, você tá fazendo um vídeo sobre isso, você deve estar muito arrependido, né? E eu tenho que te responder, nem um pouco, meu amigo.
Afinal de contas, eu vivi um final de semana com as pessoas que eu mais amo no mundo de uma forma muito plena. E Sêneca diz, inclusive, que esse descanso da mente afogado em tudo que faz parte do vício, se não for proveniente dele, é inclusive muito produtivo, pois traz o verdadeiro descanso. O que me faz refletir e falar sobre isso aqui hoje é o fato de que as pessoas, aqueles momentos, tudo que veio dali era inerente a cada um deles e a mim mesmo. E não há nenhuma substância que tenha amplificado esse efeito ou meu sentido. Eu sou perfeitamente capaz de pertencer àquele espaço de carinho e afeto sem ou com menos influência desse agente externo. E é bom ficar alombrado, porém o efeito durante e pós já não é o mesmo dos meus 18 anos, que foi quando eu comecei. Tá, Polícia Federal? Eu juro. Agora tudo dói mais, tudo leva mais tempo, tudo exige um pouco mais, não só de mim, mas do meu tempo também, sem grilar demais com esses segundos perdidos, porque tudo é uma ressaca. Mas, por exemplo, esse roteiro começou muito mais sombrio porque a minha visão estava turva pelos sintomas depressivos, e tende ao final ter uma visão um pouco mais empática e esperançosa porque esses efeitos já passaram. Mas veja, quantas coisas fora esse roteiro aconteceram enquanto a minha visão estava turva, enquanto as coisas estavam sombrias, o quanto eu me afetei por isso. Apesar de sermos seres pensantes, nós somos também um amontoado de reações químicas que afetam diretamente esses pensamentos, e se estamos buscando ter uma vida um pouco melhor, temos que agir um pouco melhor dentro do que a gente quer. Pra quem não dorme, a prazolam é Deus. Pra quem toma ele e bebe absinto pra transcender, ele é o próprio satanico. Ele é o mochila de criança, o Beelzebub, o Bafomé, o Donald Trump. Ao se deitar totalmente embriagado depois de um remédio pra dormir, basta uma gota de saliva errada descendo pela traqueia pra você morrer em 30 minutos. E isso não é um dado vazio, são mais de 3 mil pessoas morrendo no Brasil todo ano por conta de exatamente essa situação. Então podemos ver que o remédio ou a droga em si, ser bom ou ruim, é absolutamente irrelevante. O vilão ou mocinho da história, infelizmente é você, meu querido. Esse final é destinado a todos que ainda estão no controle da situação. Me desculpe se o texto parecer cruel pra você que não sente mais, que consegue reagir. Busque ajuda, acredite nas pessoas que te amam, sempre há muitos ao seu lado e eu acredito que você pode voltar a tomar decisões, a não achar impossível viver sem qualquer droga que seja. Eu sei que as decisões ruins já foram tomadas e não tem volta, mas se você está vivo, cada passo a partir de agora será inevitavelmente uma nova decisão. E o lindo da vida é que a gente ainda pode acertar. Sempre, sempre, isso não é uma discussão, é uma imposição a você. Aceite a crueldade da realidade e acerte mesmo que seja dolorido e desconfortável a partir de agora. Independente do porquê, do porquê ou do por onde, refletir como funcionam substâncias que alteram o nosso sentir, capacidade de ação, reação e pensamentos são absolutamente irrelevantes ao passo em que o verdadeiro causador do nosso mal sempre somos nós. A liberdade é a nossa salvação e plena condenação. Existir é pesado e cada um de nós somos um verdadeiro universo. Eu não acho que você devia entregar sua vida à maconha nem a opioides, tampouco ao álcool, mas também não ao açúcar, ao tigrinho, ao videogames em excesso, à religião, ao trabalho ou à solidão. Você pode se drogar de maneiras muito distintas. Você pode não se drogar, você pode escolher usar menos, usar mais, usar agora ou depois. A escolha não é sobre drogas, é sobre a sua relação com elas, sobre a responsabilidade de administrá-las dentro da sua vida, porque não viver, isso sim, nunca será uma escolha. Se for se viciar em algo, se vicie em questionar, em olhar para si mesmo, se vicie no silêncio da sua mente e no que ele te provoca. Exercite não achar que as coisas são mais interessantes com a intervenção de um medicamento. Torne eles os seus escravos e não o contrário. Fume um quando quiser, mas aprenda a hora de querer. Durma bem com o comprimido e relaxe tomando álcool, mas não confunda um com o outro, essas atividades nunca conversam entre si. Se condene à liberdade consciente e seja livre para perder o controle da forma mais controlada que você encontrar.